Entre em contato com a produção do programa através do e-mail almanac1059@gmail.com. E nós estamos de volta no programa Almanac 105, então já vou fazer os dois convites que eu tenho que fazer logo de cara para não esquecer e depois a gente poder continuar o nosso bate-papo com o Hélio Hintze. O primeiro convite é para o dia 18 de março, nesta quarta-feira, às 3 horas da tarde, nós teremos aqui a grande cantora Mônica Salmazo. Para mim, é a melhor cantora do Brasil. É impressionante o timbre de voz, a musicalidade dela. E ela apresentará aqui no Teatro Municipal Dr. Losso Neto, em parceria com o projeto Sustenidos, que é do Polo do Guri, aqui em Piracicaba. É um show e uma atividade didática baseado aí no CD dela que chama Caipira. Ouçam, porque esse CD realmente está maravilhoso. E nós teremos a participação do grupo de referência, do Coro do Guri, daqui de Piracicaba. Então, quem quiser saber mais sobre essa atividade, pode ligar para o Pablo, que é o coordenador do Projeto Guri, pode ligar no 99888-2010. Repetindo, 99888-2010. Ou pelo e-mail polo.piracicaba@gurionline.com.br. São ingressos gratuitos que estarão disponíveis a partir das 14 horas, então o espetáculo é às 15, mas os ingressos começam a ser distribuídos às 14 horas. Como é uma atividade didática, se você tem aí uma escola, um grupo de alunos que você quiser levar, dá uma ligadinha para o Pablo e combina para como que faz a questão dos ingressos, só lembrando que o transporte daí é responsabilidade de cada um. Gente, uma dica, vai, porque é um trabalho maravilhoso. A Mônica, inclusive, conversei com ela essa semana, ela mandou um áudio, mandou um recadinho, daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui no próximo bloco musical, que será totalmente com a Mônica Salmazo, então ela vai passar esse recadinho. É uma pessoa maravilhosa, uma mulher incrível, uma artista fora de série, então fica aqui este convite. Próximo convite eu vou fazer daqui a pouquinho, vamos voltar para o nosso bate-papo aqui com o Hélio. Você falou dos grupos de estudo, né? Uhum. Inclusive, daqui a pouco a gente passa também aí os horários, local de encontros. E muitas vezes a mídia dispara alguns gatilhos, né? A mídia cutuca algumas feridas, e acho que o mais recente, a ferida mais recente cutucada foi do Drauzio Varela, né? O Dr. Drauzio Varela, que eu não assistia, não tenho mais TV em casa, né, canais de TV, eu só tenho Netflix e plataforma de filmes, mas eu acompanhei pela internet a repercussão disso, né? Como é cada vez mais urgente a gente pensar nos temas, o machismo, o sexismo, o racismo, todos os ismos que existem, né? E como muitas pessoas trazem toda essa carga dentro dela mesma, né? Quer dizer, ela está detenta, ela tem o problema do sexismo, porque ela é uma trans, ou é um trans, né? Não, estou dizendo assim, existem os diversos, né? Quer dizer, como é que pode, né, a pessoa aguentar, quer dizer, como que é a vida dessa pessoa, né? E o nosso dever da gente olhar para o outro e se colocar no lugar do outro, entender o outro, né? Não... lembrando, não é uma questão de aceitação, mas é o respeito que a gente tem que ter, né? E você estava analisando tudo isso ao mesmo tempo, né? Esse negócio de tudo ao mesmo tempo agora, né? É um disco do Titãs, né? Isso. Chegou uma hora e começou a me incomodar. E aí, mas eu quero falar do Drauzio já vou chegar nele. Né? Só dar E aí eu comecei a fazer uma retrospectiva dos meus estudos desde o início dos anos 2000, que é o momento em que eu faço essa guinada para as sociais, as ciências que a gente chama de ciências do espírito, né? Especialmente a educação, etc. E eu consegui fazer uma coisa que eu fiquei extremamente feliz, porque parecia impossível, mas eu consegui resumir, sintetizar, não resumir, tudo o que eu faço em uma única palavra. Tudo que eu faço em uma única palavra.
E a minha vida é dedicada a estudar a convivência. Tudo o que eu faço está relacionado à questão de tentar fazer a gente refletir e produzir uma convivência mais saudável. Note que eu não usei uma convivência melhor, eu não usei uma convivência do bem, porque tá tudo queimado esse tipo de... Eu não quero, eu não estou aqui para produzir gente de bem. Porque acho que foi pervertida essa ideia, e assim, como diz o Nietzsche, qual é o valor dos valores, né? O que é o bem e o que eu tenho que sacrificar para ser de bem, o que é o mal, quem é considerado mal, o que é o mal em si. E dessa ideia de convivência, daí eu desdobro o primeiro ponto, que é a ética, que eu insisto na ética, mas como uma questão pessoal mesmo, de uma reflexão pessoal, e a educação como caminho, né, como veículo para isso. A partir daí, todos os assuntos, a Gabriela e eu estivemos agora no início do ano, no SESC aqui em Piracicaba, durante 5 semanas, trabalhando a temática de refúgio. Aí as pessoas falam, mas você vai falar de refúgio? Refúgio é convivência, pura e simples. E aí a gente tinha um trabalho de memórias afetivas pela alimentação. Memória afetiva pela alimentação não é porque o cara lembra do que ele comeu, é porque comendo ele lembra de com quem ele comeu. É convivência. A mesa congrega, a alimentação coloca você em contato com o cara do campo, mesmo que você não saiba, que você não queira admitir isso. Outro dia eu vi uma reportagem que estavam denunciando uma fazenda na região Valinhos, alguma coisa assim, que faz tempo isso, que foram presos e foram retirados da fazenda uns meninos que estavam aplicando agrotóxico ele era menor de idade, trabalho infantil, meio que quase que escravo, né? Sem equipamento, aplicando agrotóxico no tomate. Que tomate que você compra? Qual é a minha responsabilidade nisso? Você compra, você faz parte da cadeia que colocou crianças no campo. Mas eu desconheço. Ok, você desconhece, mas a gente precisa levantar esses pontos e eliminá-los. É convivência. E aí, o machismo. O machismo, ele não é convivência. O machismo é um empecilho para a convivência. O racismo é um empecilho para a convivência saudável. E aí, porque eu inicio meu trabalho estudando turismo. O que é o turismo? Convivência. Você sai de um lugar, deixa a sua convivência habitual para ir explorar outras culturas, conviver com elas, explorar outros lugares, etc. Então, o movimento humano que me interessa é quando a gente convive. Educação, uma sala de aula é convivência. Os meus alunos ficavam abismados porque, assim, eles raramente conseguiam ter noção de presentificação na sala de aula. E eu fazia o possível para falar, prestem atenção onde vocês estão, o que vocês estão fazendo agora. Vai fazer um trabalho em equipe, é convivência. A patroa e a empregada em casa, é convivência e é distinção, né? São duas pessoas que estão convivendo num mesmo espaço físico, em 2 mundos diferentes. E aí a ideia foi tomando corpo nesse sentido. E aí casa muito bem com o estudo teórico, mas sem eu ir lá e conviver, né? Dialogar, trabalhar com as pessoas, isso fica impossível. E a grande ferramenta que eu escolhi é o diálogo. Aí, então eu tenho o tema convivência, a questão da ética, a ferramenta da educação e o diálogo como um momento privilegiado. Tanto é que no grupo que a gente estuda o machismo, posso fazer o convite? Claro, claro. De segunda-feira, nós estamos toda segunda-feira na Avenida Independência 1146, das 19 às 21, toda segunda-feira. A gente conseguiu lá a reserva da sala até o fim do ano dessa vez, toda segunda. Então, toda segunda tem um tema que a gente está discutindo, que é o momento que, para mim, né, eu saio da minha biblioteca e vou lá conversar com gente. Que gente? Gente que está interessada e que resolve aparecer. É gratuito, por enquanto, pelo menos, porque eu estou arcando com tudo, sabe? A galera que vai fala assim,
por que você insiste em fazer isso, né? Porque aqui você não recebe nada, você fica aqui, a gente fica, tem cada conversa. Outro dia a gente quase que precisou ser corrida de lá, porque é até as 9h30. Era 10 horas e a galera não queria ir embora, sabe? O oposto da aula da Jair graduação. vai lá bater vocês lá. O Jair, até levei uns abacates para ele lá, que a gente não quer ir embora, né? É estimulante, estimulante esse tipo de encontro. E a gente divulga, eu sempre estou divulgando no Insta, no Face e tal, para que as pessoas possam ir lá para conversar. Vai pouca gente. Eu imagino porque deva ter medo, que é doutrinação, que é catecismo, ou que eu vou ficar dando lição de moral. Não é nada disso, é uma estrutura dialogada, uma estrutura super horizontal, no qual a gente leva questões, mas assim, leva questões do cotidiano, mas dialoga essas questões com reflexões de autores, de teorias, mas não fica preso na teoria. Ela vem ajudar a refletir. E o dado do cotidiano, a sua vivência, vem ajudar a dar luz, às vezes na miopia de uma teoria. Né? O cara lá, é o que eu estou tentando fugir, né? Preso na biblioteca dele, fica produzindo, tem resposta teórica para tudo, mas não desceu, não foi comprar pão, não sabe o perigo que é andar na rua à noite. Então, são coisas muito interessantes lá. E acho que é um momento em que a pessoa pode participar. Segunda noite eu estou em Limeira, tem ensaio da Sinfônica, né? Mas a pessoa que está pensando assim, não, mas eu já tenho a minha opinião formada. Vai lá e veja se a sua opinião formada realmente está formada. E eu tenho dó da pessoa que tem opinião formada, viu? Tenho muito dó. Formada significa justamente isso, né? Tá dentro de uma forma... Informada, conformada. Lá, um dos pressupostos que a gente assume lá, nos nossos encontros, a gente vai lá aberto justamente para ser permeado pela ideia do outro. Se eu conseguir... Porque assim, eu tento apresentar a seguinte questão lá. Hélio, se eu for lá e alguém falar assim... Aconteceu isso nessa segunda-feira. A gente estava fazendo uma análise lá de algumas questões a respeito das palavras que o dicionário usa para descrever a mulher. E aí, o termo mulherzinha, que é o diminutivo de mulher, né? Ele tem várias acepções, né, no dicionário, vários significados. Desde o xingamento para o homem afeminado, que é a pior coisa que existe para um homem ser chamado de mulher, né? Então é porque remove-o do campo da masculinidade dele, porque a mulher é o feminino e o homem não pode ser feminino, nas ideias mais arraigadas do machismo. E infelizmente isso começa desde criança, né? E está no dicionário. E está no dicionário. O dicionário ratifica, o dicionário complementa, fala, é isso mesmo. Oficializa. Né? E aí tem 2 significados que chamaram a atenção. E o Cris, que é um colega que está sempre lá, ele falou assim... Primeiro significado, né? Mulherzinha, mulher à toa, mulher da rua, mulher descompromissada, mulher baixa, mulher vil, etc. Todos esses significados são no âmbito da mulher fora do lar. E tem uma acepção que acepção e significado, né? Aqueles vários significados que tem dentro do dicionário, que é tratamento carinhoso da esposa pelo marido. Nossa. Minha mulherzinha. Então é assim, o mesmo mulherzinha, a mesma palavra, que abre aspas, carinhoso, fecha aspas, no âmbito do lar, é ofensivo para a mulher que não está no âmbito do lar. Então, onde é o lugar da mulher, segundo o dicionário? No lar. A mulher que não está no lar não presta. E a gente vai pegando, sabe? Esmiuçando mesmo. E aí o Cris virou, ele chamou a atenção, ele falou assim... Mas olha só, isso aqui está fora de casa, isso aqui está dentro de casa. E o dentro de casa é esse carinhoso, entre aspas. Falei, Cris, você é um gênio, eu também não tinha visto isso. E aí, ele me abriu. E quantas vezes uma pessoa, por exemplo, a maioria é mulher, tá? Que visita os nossos encontros. Uma mulher e ela fala, mas e nesse ângulo, pela minha vivência de mulher, eu sinto isso. Eu não posso... sentiu o que ela sentiu. Então é muito importante para mim ouvir. A gente no encontro de Ribeirão, um cara tomou a palavra. Ele participa de um grupo de 10 homens que está revendo as masculinidades. E que eles estão no 3º encontro. Então tá bem no comecinho, uma coisa bem
incipiente, mas que é muito legal porque eles estão lá. E são 10 caras, isso é legal, são 10 caras revendo. A hora que ele toma a palavra, ele fala assim, que chegamos onde chegamos por conta do valor do macho, né, a tecnologia, a conquista da natureza, e ele fala isso como um ponto positivo. Veja, nós estamos bem porque nós somos violentos mesmo, mas agora chegou a hora da gente repensar isso. E eu olhando as meninas na sala. Aí uma hora ele vira e fala assim, e agora, mulheres, vocês precisam tomar essa frente, porque nós estamos dando a oportunidade para vocês. Nossa! E aí, nenhuma voou no pescoço dele. Quando ele termina de falar, eu virei e falei assim, gente, agora, mulheres, se quiserem fazer a fila para responder, fiquem à vontade. Mas aí me veio a surpresa. Elas foram extremamente educadas. E não é uma surpresa, uau, eu imaginava outra coisa. A surpresa de que o diálogo foi todo permeado pelo respeito, que ela fala assim, olha, eu acho fantástico você estarem se reunindo, eu acho fantástico você ter falado e nos apresentar a sua ideia. Agora, eu vou te convidar a pensar o seguinte, pensa bem no que você acabou de falar. Vocês, homens, estão nos dando a oportunidade. Ou seja, você reafirma o machismo na sua própria fala e acho que é necessário você desconstruir. Deu uma rodada de conversa, a última fala foi dele de novo. Ele falou assim, gente, é muito bom estar aqui, porque realmente eu consegui entender que esse negócio de eu dizer que eu estou dando a oportunidade reforça a minha posição de centralidade. Então saímos de lá permeados, né? Ela foi permeada pela fala dele, ela foi empática a fala dele de dizer, esse cara está nesse momento, em vez dela pegar e ir no peito dele e fechar a possibilidade de conversa. Ela pega, como o Rubem Alves falava das conversas tênis e conversa frescobol. A conversa tênis você vive tentando dar cortada para botar a bola no chão. Né? E a conversa frescobol, o exercício seu na praia de botar a bolinha na raquete do outro, né? Porque o jogo continua. Então você devolve a palavra para que ela vire um espiral de crescimento. O diálogo é isso. Em casa é isso, gente. Em casa você está falando, está tendo uma DR. A sua pessoa que está do outro lado conversando com você está apresentando os argumentos dela. Se a gente está aqui só centrado em destruir o argumento do outro, essa conversa não vai longe. Então, que nós possamos nos permear pelo diálogo, é uma escola de diálogo, esse encontro, em que todos somos aprendentes. Eu não fico lá ensinando o diálogo, mas se você se permite se permear, se contaminar, rever a sua opinião formada, nada mais triste do que uma opinião formada. O Nietzsche, ele tem uma frase que ele fala, as convicções são mais inimigas das verdades do que as mentiras. Porque um cara mentindo, ele sabe que está mentindo. Um cara convicto, ele acredita. É melhor assim porque é assim. E eu não revisito esse pensamento, esse conhecimento. Essa é a gênese do preconceito. Essa é a gênese depois da discriminação social. Essa é a gênese depois, no momento mais grave, da segregação física mesmo. É a não permeabilidade das nossas ideias. No começo, eu vou ser sincero, eu vou concordar com vocês. Dói ver uma ideia minha, com a qual eu casei, com a qual eu tive núpcias e ter uma relação estável, sendo desmanchada e veio uma vergonha de falar, nossa, mas tem outra coisa que eu não tinha visto. Mas depois disso, quando você se abre, isso aí flui e você ganha muito com isso. E a gente volta no Drauzio. Podemos ir para o próximo bloco musical? Terceiro bloco, Drauzio. Então, como eu tenho um minutinho aqui, eu vou fazer já o segundo convite também. Muito bem. No próximo dia 21 de março, nós, que eu digo, é a Orquestra de Cordas, Maestro Benedito Dutra, a orquestra que eu tive aí a grande alegria de idealizar, de fundar, vamos dizer assim, né? Reunir os colegas para esse trabalho. Então, dia 21 de março, a orquestra fará uma apresentação lá no Teatro Ortiz de Campos, no Engenho Central, às 8 horas da noite. É um sábado, então faço esse convite para todos vocês acompanharem o trabalho dessa orquestra. Nós receberemos aí 2 convidados muito especiais, o Derico, que era o saxofonista do João 11:30, e também a jornalista Edilene Garcia, que é apresentadora aí da EPTV. Ela apresenta, acho que, o Mais Caminhos,
também o Encena, ela que fazia. Enfim, será uma noite muito gostosa. Espero contar com a presença de todos. É uma orquestra que está iniciando